pessoal, eu sou Luiz Assis, vou mostrar o chamado de serviço no SAP Business One. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Clique em Serviço, em seguida, Chamado de serviço. Repare que eu já estou em método de adicionar registro, tipo de chamado com a opção Vendas. No campo Código do parceiro de negócios, pressione o Tab e selecione o cliente. Em seguida, você tem o campo número de série. Pressione o Tab e selecione o número de série conforme o chamado. Você tem aqui o status do chamado, prioridade, entre outras informações também. Você pode colocar o assunto, que é um campo obrigatório. Se você não digitar o assunto, o sistema não deixará você adicionar o chamado. Então, vou colocar aqui chamado teste. Se você clicar na setinha do número de série, o sistema abrirá o cartão de equipamento para mais informações. Na aba geral, você tem os campos origem, tipo, subtipo e tipo de chamado. Cada campo possui uma lista com opções, ou se preferir, você pode clicar em definir novo. Por exemplo, caso não ter uma opção, você pode clicar em definir novo e cadastrar uma opção nova. Cada campo é possível você cadastrar novas opções de acordo com a opção definir novo em cada campo. Você tem a opção criado por. Ele já pegou o nome do meu usuário. Nesta seção atual, eu estou utilizando o Manager. Então ele pegou o nome do usuário e colocou lá no criado por. Você pode também colocar outro usuário caso preferir. Ou se preferir, você tem a possibilidade de criar uma fila e controlar também o chamado de acordo com a fila que foi criada para o seu cenário. Então você pode ter uma fila A, B, C, e de acordo com o chamado, você vai atribuir na fila. Neste exemplo, trabalharei apenas com a opção criado por, atribuindo o usuário. Na aba parceiro de negócios, o sistema informará mais detalhes sobre o cliente. Na aba observações, você pode selecionar essa aba e colocar mais informações para facilitar a identificação. Então aqui chamado mais detalhes. Cabe bastante informação. A aba atividades, você pode clicar aqui no botão atividade e cadastrar uma nova atividade. Por exemplo, uma tarefa, tipo, ele tem chamado serviço. Você pode clicar em definir novo e cadastrar uma nova opção também. Assunto, atualizar e tem a opção definir novo, caso preferir colocar novas informações. Atribuído a, você pode atribuir para outro usuário. Por padrão, ele vai carregar o meu usuário da seção atual. Então, em tese, eu estou cadastrando uma atividade para o meu próprio usuário, mas poderia ser para outro usuário também. Aqui nas observações, exemplo, atividade, e aqui a hora de início e término. Você pode editar o horário e até a duração, caso preferir. Por exemplo, vou colocar aqui 17. 30. Ele já colocou aqui 30 minutos de acordo com a duração. Aqui a opção lembrete para o usuário ser notificado de acordo com a tarefa, com a atividade criada. Em seguida, adicionar. Daqui a pouco o sistema mostrará um lembrete conforme essa atividade criada. Aba Soluções. O sistema exige que para você fechar o chamado, você tenha ou uma solução cadastrada ou uma resolução, pois se você modificar o status do chamado para fechado, o sistema somente deixará caso você ter ou uma solução na aba Soluções ou uma resolução. Soluções, você pode clicar em recomendar e recomendar uma base de conhecimento de acordo com o histórico cadastrado. Caso não ter, você pode clicar no botão novo e cadastrar uma nova base de conhecimento para facilitar principalmente em chamado recorrente. Próxima aba, documentos relacionados. Você pode cadastrar um ou vários documentos novos relacionados apenas a esse chamado. Por exemplo, repare que eu tenho aqui o número de contrato. Vou clicar na seta, abriu o contrato de serviço. Ele tem uma aba transações recorrentes. Se eu clicar no modelo, repare que ele tem aqui um modelo cadastrado
e a primeira instância não foi executada ainda. Então, é uma manutenção recorrente, no valor de 260. Porém, aquele chamado pode ter um serviço à parte ou uma peça, qualquer outra manutenção, e vai ser necessário criar um novo documento, que não tem relevância com o contrato. Para isso, você clica em Detalhes. Em seguida, Novo documento. Tipo de documento: contas a receber ou contas a pagar. Todos os documentos. Pedido de venda. Clique em OK. Ele já abriu aqui a tela de pedido de venda. Então, vou selecionar a empresa, matriz. E vou fazer aqui um pedido de exemplo. Então, serviços prestados. Valor 120. Serviços prestados. Dia 1º/3. Adicionar e visualizar. Operação completada com sucesso. Você pode efetuar manutenção nesse pedido posteriormente. Atualizar. OK. A qualquer momento, você pode entrar dentro desse pedido, atualizar o valor ou copiar para nota fiscal de saída, para faturamento e gerar o financeiro para o seu cliente pagar. Lembrando que este pedido não tem relevância com o contrato. É algo que será faturado avulso apenas para este chamado. Chegou o lembrete da atividade. Se eu clicar aqui, eu consigo abrir a atividade normalmente. Então, eu poderia colocar aqui em conteúdo mais informações e atualizar também. Por que ele veio essa mensagem? Tem uma configuração importante. Se você clicar aqui em minhas configurações pessoais, ele vai abrir a tela de usuários com o seu usuário da seção atual. Na aba serviços, você tem aqui, exibir caixa de entrada ao chegar nova mensagem. Deixe marcado e atualizar mensagens minutos. Então, eu coloquei aqui a cada 1 minuto, ele vai verificar se tem mensagem nova e exibe para o usuário com a flag exibir caixa de entrada ao chegar nova mensagem ativada. Próxima aba, resolução. Então, aqui, quando você fechar o chamado, conforme eu comentei, ou você tem que ter uma resolução ou resolução. Histórico, ele vai exibir o histórico do seu chamado, de acordo com as atualizações. Programação, você pode colocar uma programação de acordo com um técnico. Por exemplo, se você clicar com o botão direito do mouse, você tem aqui inserir linha, ou se preferir, Ctrl I. Em seguida, vou selecionar o tab e localizar o técnico. Então, o técnico ramo treinamento, selecionar. Então, aqui você poderia programar uma visita, um atendimento, ou algo que você queira deixar registrado relacionado a esse chamado. Então, aqui ele tem até a hora de início, término, data, duração, entre outras informações também, endereço. Então, você pode colocar várias informações, exibir no calendário, observações. É bem útil para o dia a dia. Tem até um vídeo no canal que eu ensino como que você faz para carregar um técnico, exibir um técnico dentro do chamado de serviço. E você tem aqui a aba Anexos, onde você pode anexar novas informações para o chamado. Pode ser um PDF, um e-mail, um laudo técnico, entre outras informações. Clique em procurar. Em seguida, procurar novamente. Vou pegar um exemplo aqui, fazer um exemplo simples. EAD, chamado, copiar aqui no meu desktop e vou colar. Só modificar aqui. Então, selecionei, carregar no Open, duplo clique na linha, o sistema abrirá o anexo. Então, você pode anexar várias informações, vai facilitar muito a rastreabilidade do chamado. Em seguida, adicionar. Pronto, chamado cadastrado com sucesso. Vou navegar até o último registro. Botão direito do mouse, você tem aqui a opção mapa de relações. Então, o chamado de serviço possui um pedido de venda. Então, você consegue obter mais informações relacionadas ao chamado. Além disso, você pode visualizar formulários. Para isso, selecione o chamado e você tem aqui no canto esquerdo superior o botão visualizar.
Selecione a opção formulário técnico ou chamado de serviço. Formulário técnico. O layout é possível ser editado ou até criar um novo também compatível com o seu processo. Próximo, chamado de serviço. Visualiza o layout, ele tem até a impressora que você pode imprimir direto pelo SAP. Ou se preferir, você tem aqui o PDF. Aí você escolhe qual que é o formulário de impressão, formulário técnico ou chamado de serviço, clique em OK, ele vai abrir o PDF também. Outra forma prática que tem são os relatórios. Vou mostrar aqui dois importantes que eu vejo o pessoal utilizando muito. Menu serviço, relatórios de serviço. Então você tem aqui uma opção chamado de serviço. Então você consegue pegar de acordo com cada filtro selecionado. Então você tem vários filtros aqui dentro. O mais utilizado aqui é por status. Então você marca a opção, clica nos 3 pontinhos, por exemplo, todos os chamados com status aberto. Seleciona OK, ele vai mostrar para você. Você pode até clicar aqui no visualizar, ele vai abrir um formulário de impressão. Caso preferir, você pode clicar aqui no Excel, exportar para Excel, ou botão direito do mouse, em cima aqui do formulário, copiar tabela e colar o conteúdo no Excel também. Outro muito utilizado é o monitor de serviço. Clica no monitor, você pode visualizar aqui o monitor de acordo com cada chamado aberto. Então, conforme o time for abrindo novos chamados, você pode verificar. Então, você clicando aqui em detalhes, você vai visualizar mais detalhes. E você pode clicar na seta, por exemplo, e navegar até o chamado aberto. É bem prático. Você pode verificar aqui pelo responsável, por fila, prioridade, atualização a cada X segundos. Então é bem útil. Conforme você vai clicando em detalhes, ele vai mostrando mais detalhes relacionados ao combo de chamado, de acordo com o filtro selecionado. Então vou retornar aqui, chamado de serviço, navegar até o último registro, e esse chamado é o meu chamado aberto. Lembrando que você pode atualizar algumas informações também. Então, por exemplo, histórico. Agora aqui ele já tem algumas informações que eu atualizei. Programação, tem a programação que eu fiz, anexo. Para fechar esse chamado, você tem que colocar ou uma solução ou uma resolução. Então, por exemplo, resolução, OK do cliente. Em seguida, status do chamado, fechado. Atualizar. Chamado de serviço será fechado. Fechar todas as atividades? Sim. OK. Pronto. Chamado finalizado. Dessa forma, você conseguirá efetuar chamado de serviço padrão no SAP Business One. Espero ter ajudado com essa dica. Um forte abraço.